palavras, da pregação do Evangelho, da exposição da palavra, que o Senhor traz a nós quem Ele é. É através da pregação que Ele se revela a você e a mim. É assim que o nosso caráter é moldado, que a nossa vida é moldada. Portanto, podemos concluir que sem a palavra dEle, nós não seremos semelhantes a Ele. Sem a palavra dEle, porque a palavra dEle expressa o caráter dEle. Amém? Aí eu volto a falar-vos sobre a necessidade de exaltar a palavra de Deus em nossas vidas. É esse o segundo culto que eu quero abordar com vocês, terceiro, se eu não me engano, que eu quero abordar esse tema, a necessidade de se exaltar a palavra de Deus. E mais uma vez, resolvendo os códigos aqui, quando eu digo a palavra de Deus, eu não estou me referindo ao texto literário. Eu não estou me referindo às páginas de papel aí da sua Bíblia ou às páginas iluminadas do seu smartphone. Eu estou me referindo ao fôlego de Deus, ao hálito de Deus para nós. Quando digo de exaltar a palavra de Deus, eu estou me referindo ao que Deus diz a você e somente a você. É isso que eu quero fazer-vos pensar nessa noite mais uma vez. Amém? A necessidade de exaltarmos as orientações, os ensinos, as instruções, não políticas, filosóficas ou psicológicas, mas as palavras, o pão. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, diz a palavra de Deus. Agora, é lógico que quando queremos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é exposta, nem tudo o que acontece, meu irmão, é esteticamente correto. Por exemplo, capítulo 7 de São João, Jesus pregou uma palavra profunda, terrível, e depois disso a maioria os abandonou. O bom de pregarmos a palavra de Deus é que a gente faz uma limpeza no ambiente. Às vezes nós não gostamos da limpeza, mas quando a palavra de Deus é pregada, acaba se produzindo uma limpeza no ambiente. Jesus, depois de ter pregado uma palavra profunda e terrível, concluindo que as pessoas deveriam comer a carne dele, ele disse: se vocês não comerem a minha carne, vocês não podem ter vida. Tendo dito isto, muitos o abandonaram. E Jesus, que não era como eu e você, Jesus que não ficava dodói porque alguém o abandonava, eu fico dodói quando alguém me abandona. Jesus não era assim. Depois das pessoas o abandonarem, ele diz assim para os 12: e vocês não querem ir também? Ah, como eu queria esse espírito, irmão. Como eu queria dizer assim para vocês: e vocês não querem ir embora também? Mas eu não digo isso, eu não tenho essa coragem de dizer. Não tenho. Mas quando a palavra de Deus é pregada, acaba se produzindo uma limpeza no ambiente. Porque a palavra de Deus nem sempre ela é agradável aos ouvidos. Nem sempre a palavra de Deus é agradável. Quando os profetas pregavam a palavra de Deus verdadeira, eles eram perseguidos. Os profetas de Baal não eram perseguidos, mas os profetas de Deus, todos eles, ninguém escapou, foram perseguidos. Reis, imperadores, homens poderosos os perseguiam. Então a necessidade de você e eu exaltarmos a palavra de Deus, a instrução, o ensino, a revelação, a iluminação da palavra de Deus. Amém? E para nós abordarmos esse texto novamente, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 de Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 3 de novo. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 3 de novo, e vamos trabalhar um pouquinho mais aqui em dois pontos que eu não trabalhei com vocês e pretendo hoje ver com vocês isso aqui de novo. Amém? Capítulo 3 do profeta Samuel, a necessidade de se exaltar a palavra de Deus. Amém? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: todos preparados? Prontos? Capítulo 3, versículo 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante quem? Quem?
Ele servia a quem? Mas perante quem? Aos pés de quem? A um sacerdote chamado Eli. Amém? Naqueles dias, presta atenção, leia comigo aí, olha. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Rara em dois sentidos. Rara no sentido de ser muito cara, muito importante, mas também de ser rara no sentido de raridade. Raridade aqui de não ter muito. Agora pense comigo, meu irmão, pense comigo. Nós estamos aqui alguns anos depois de Moisés. Nós estamos aqui, meu irmão, antes do rei Saul. Não havia uma monarquia ainda em Israel. Ou seja, não tem livro para as pessoas. Diga, não tem livro. Diga, não tem Bíblia. Diga, não existe Bíblia. Irmão, sabe o que tem, mas não são eles. Sabe o que tem? Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o que tem. É o que tem. Mas quem tem? Ninguém tem. Só o sacerdote tem. Só dentro do templo tem. Só dentro da arca tem. Eles não têm ainda aqui povo que escreve assim conforme eles escreveram mais tarde. Não existe isso. Então que palavra é rara aqui? Que palavra aqui que é rara? Então não é o livro, diga, não é o livro. Não que nós devamos menosprezar o livro, não, nunca, senhoras e senhores. Não devemos menosprezar o livro. Mas aqui, quando fala que a palavra era rara, não é o livro. Porque o livro as pessoas não tinham à disposição. Eram poucas cópias que eles tinham e eram o que? De 5 livros. Era de 5 livros que eles tinham, e não eram eles, era o sumo sacerdote, guardado a 7 chaves. Não era disponibilizado. Então que palavra é rara? Diga o ensino, pastor. Mas diga o ensino, pastor. O ensino, a revelação, o que Deus quer do povo. Era necessário que o sacerdote pregasse, o profeta falasse, o juiz ensinasse. Era necessário que eles, porque não tinha o que você tem agora. Eu tenho no meu celular 3 Bíblias. Só num deles. Está entendendo? Que palavra era rara? A palavra falada. A palavra pregada. Você está me entendendo nessa noite, irmão? Eu preciso, pelo amor de Deus, colocar dentro de você essa importância da palavra, esse peso de você valorizar, de ensinar as suas crianças. Eu vejo que as crianças hoje, os pais, todas as crianças têm celular, têm smartphone, têm joguinhos em casa. Quando o pai quer fazer uma criança calar a boca, dá para ela o celular e ela cala a boca. Fala o seguinte, dá outra coisa, grava a Bíblia, dá para ele a Bíblia. Irmãos, precisamos exaltar a palavra, o ensino, a revelação, a iluminação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é para pessoas catedráticas, não é para intelectuais, é para homens e mulheres que têm o coração pulsando, o coração palpitando, o coração aquecido pela vontade de Deus. Não se conhece a palavra do Altíssimo, senão pela palavra dEle, senão pelas orientações dEle. Estamos finalizando um ano, vamos começar um novo. Eu gostaria que todos nós começássemos um novo ano exaltando a palavra de Deus. A palavra era rara. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Por quê, irmãos? Por que vem primeiro a palavra e depois as visões? Diga primeiro a palavra. Diga depois visões. Diga palavra, visões. Eu vou te explicar isso aqui para você. Você vai entender isso aqui de uma vez por todas. Quer ver só? Sem a instrução, o ensino, não tem visão. Não tem visão. Você não enxerga
sem a palavra, sem o ensino. Quer ver só? Olha para mim todos vocês. Eu vou falar uma palavra para vocês. E vocês vão ver aquilo que eu estou falando. Quer ver só? Laranja. Vocês viram, mesmo que não queiram. Quer ver só? Cavalo. Vocês viram? Não tem como. Eu duvido que eu falo uma palavra e você pense em outra. Quer ver só? McDonald's. Ah, vendo só? Você até ouve a batata frita fritando. Tá vendo? Tá percebendo? Que a visão é pós, ou seja, uma visão que não seja fundamental. Perceba, as palavras eram raras e as visões, percebe que as consequências podem ser drásticas, que sem as palavras as visões serão distorcidas. Percebe? Quem percebe, levanta as mãos assim para mim, pelo amor de Deus. Palavras distorcidas, palavras equivocadas, visões equivocadas. Por isso um arraial evangélico podre. Por isso uma cristandade podre. Por isso um bando de igrejas podres. Porque a palavra não é mais exaltada nas igrejas. Eles pensam em tudo, eles pensam no cartaz ali na porta, eles pensam nas águas oradas, eles pensam nas toalhas benzidas, eles pensam nos cartazes pela igreja, eles pensam em tudo, eles planejam até as almofadas das cadeiras, eles pensam em tudo, mas eles não pensam na revelação da palavra, eles não se importam. Humanamente, eu fico triste quando alguém se esvai. Eu fico triste quando alguém sai da igreja. Mas quando você conhece no profundo, você vai avaliar, conversa aqui, pesquisa ali. Aí você vê que muitos daqueles que se vão, porque a palavra está purificando. A palavra está revelando quem é e quem não é. Então aqui fala assim, a palavra era muito rara. Consequentemente, as visões não eram frequentes. Havia espiritismo ali, ocultismo ali. Quando esse menino, Samuel, cresce, é que as coisas começam a mudar. Quando esse menino cresce, sabe o que aconteceu? Todos os médiuns foram expulsos de lá. Todos os feiticeiros, mas aqui, eles dominam. Porque quando a palavra não vem, os ocultistas multiplicam, a corrupção multiplica, tudo que é ruim multiplica. Por isso eu chamo a sua atenção nessa noite, irmã, irmão, que você exalte a palavra. Não importa, você fala assim, mas sou só eu, pastor. Não, não é só você. Tenha certeza, Deus tem alguns profetas por aí. Deus tem alguns profetas guardados em algum buraco por aí. Um dia o profeta Elias começou a chorar para Deus e dizer para Deus, Deus, só ficou eu. Deus falou assim, não, Elias, para de se sentir. Eu guardei mais alguns aí em alguns buracos e eles vão fazer a minha vontade. Irmãos, acordem. Eu não sei qual é a sua ocupação do seu dia a dia, mas seja você o que for, seja você um detetive, um professor, um engenheiro, um pedagogo, um policial, um bombeiro, seja você o que for, mas que a palavra do Altíssimo seja central na sua vida. Que você ame ouvir a palavra de Deus, que você fale assim, nunca que eu vou ficar um domingo sem vir para a igreja, nunca! Porque eu quero ouvir o que o Senhor está falando. A palavra era rara, por isso, ver não é possível. Perceberam? A dinâmica vocês entenderam. Quando a palavra vem, você vê. Quando a palavra não vem, você não vê. E não é que não veja de não enxergar com os olhos, você começa a ver segundo o alicerce que você está edificando. Qual é o alicerce da sua vida? O sincretismo religioso? Apenas um encontro religioso? Qual é o alicerce da sua vida? Qual é o seu fundamento? Porque você vai ter a visão de acordo com o alicerce que você tem.
Você vai conversar aqui com o nosso irmão Bruno, ele é engenheiro. Vai conversar com ele assuntos da vida, ele vai usar a terminologia da engenharia. Você vai conversar com os irmãos aqui da área de segurança, conversar coisas da vida, eles vão conversar a partir desses códigos, dos códigos da segurança. Você vai conversar com os irmãos da pedagogia, conversa com a pedagogia, para você ver, eles vão falar com os códigos da pedagogia. Você vai conversar com os psicólogos, eles conversam com você a partir dos códigos da psicologia. A mesma coisa com a palavra de Deus, irmãos. Se você é ensinado, se você gosta, se você ama, se você estuda, aprende, procura saber, quando você conversar, você conversará com os códigos da palavra de Deus. Quais são os códigos da sua vida? A partir de que fundamento você fala? A partir de que fundamento você vive? A partir de que fundamento? Os irmãos que vê futebol o dia inteiro só falam em futebol. Os irmãos que vê boxe o dia inteiro só falam em boxe. Então, para a nossa vida espiritual, quais são os seus códigos? A palavra de Deus está sendo rara para você, no sentido de nunca tem? Ou a palavra de você na sua vida é desejada, é procurada, é amada? Ou você seria capaz de dizer assim, pastor, se na igreja acabar a música, mesmo assim eu estou aqui? Será que você é capaz de dizer isso? Que mesmo que não houvesse músicas, instrumentos, teclados, guitarras, contrabaixo, bateria, mesmo assim você viria aqui com toda essa intensidade? Eu quero muito crer que sim. A palavra era rara e as visões não eram frequentes. Aí, veja bem, verso 2, certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Tendo-se deitado também o menino Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus apagasse, o Senhor chamou o sacerdote ou o menino? O menino. Então você não tem que ter medo. O Senhor chamou quem? O menino. Então sem essa de falar, não, o Senhor só fala com o pastor, mas não mesmo. O Senhor chamou o menino. É lógico que o velho profeta já estava desviado, o velho profeta já estava cego, surdo e mudo. O velho profeta, o velho sacerdote até sabia como funcionava. Então talvez você saiba como funciona. Olhe para mim por gentileza. Você que já está conosco há anos. De repente, você sabe como funciona. Aqui veio o Senhor e chamou o menino e disse, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. E correu para quem? Verso 4, correu para quem? Verso 5, correu para quem? Correu a? Não é a ele, correu a Eli. Correu para o sacerdote. É o que ele aprendeu, não é? Sim ou não? Até aqui está errado? Não. Não tem nada de errado aqui. Ele ouviu, Samuel, Samuel. Ele disse, eis-me aqui. E correu para o Eli e disse, eis-me aqui. Por que me chamastes? Mas ele disse, não te chamei, vai deitar. E ele voltou a deitar. Tornou o Senhor, verso 6, tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou e foi a Eli de novo. Ele foi ao velho profeta, ao velho sacerdote, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, vai deitar. Vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. O que é esse não conhecia o Senhor? Ele não tinha ainda intimidade. Olha para mim, o Senhor nunca tinha falado com ele. O Senhor nunca tinha alcançado os tímpanos dele até agora. Ele era muito menino. Ele não conhecia, ele não sabia disso. Ele sabia que o Senhor existia, ele sabia que o Senhor era bom, ele sabia que o Senhor o escolhera, ele sabia, mas ele não sabia assim, boca a boca, olho a olho, tete a tete, ele não sabia. Então ele não conhecia o Senhor. Você conhece, meu irmão.
Ainda não lhe tinha, olha isso aqui, verso 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Olha isso! A palavra não tinha sido manifestada. Ele não tinha tido uma experiência ainda com a palavra. Sabe isso que alguns sentem quando você ouve e mexe assim? O Samuel não tinha ainda. As entranhas dele não tinham se movido ainda. Não tinha acontecido ainda. Ele não tinha tido essa experiência ainda. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli, o velho profeta, que era quem? O Senhor que chamava o jovem. O velho profeta demorado, hein, irmãos? Porque o menino não entendia, mas o velho sacerdote sabia. Que demora, hein, irmãos, para um velho profeta entender, perceber. Agora vem cá, irmãos. Por que o Senhor não falou com ele? Você está vendo? Por que o Senhor não falou com o velho profeta? Ué, será que o Senhor faria acepção de pessoas? Será que tem uns tais que o Senhor quer e outros tais que eles não querem? Será, irmãos? Diga para mim sim ou não. Não. A questão aqui, quanto a gente quer Deus. O Samuel não sabia da palavra, mas ele queria Deus. Ele queria o Senhor, ele não sabia como é que era, ele não sabia como é que funcionava. Talvez tenha pessoas aqui que não sabem como é que é, mas sabe que Deus é. Deus é o que Ele é. Então o velho profeta, entendi. E ele ainda ensina. É terrível, irmãos, quando os velhos profetas só sabem falar: é ali o caminho, é ali, ó. Diga para o seu vizinho: não deixe isso acontecer com você. Diga: não permita que isso aconteça com você. Mas é terrível, irmãos, quando a gente sabe tudo, conhece os trâmites da questão, as escadas, como é que funciona, mas não ouvimos mais. Oh, que tristeza! Eu nunca quero experimentar isso. Você pode dizer isso também? Senhor, eu não quero experimentar isso. Eu não quero, diga: eu não quero ficar sem ouvir, Senhor. Diga: por favor, eu não quero ficar sem te ouvir. Eu não quero, irmãos. Eu quero completar 80, 90 anos e o que mais Deus quiser me dar em saúde, mas eu quero que Ele fale e eu fique tremendo. Eu quero tremer, eu quero ser sacudido. Cada vez que Ele falar comigo, eu quero chorar na presença dEle. Eu quero ser sacudido por Ele. Eu quero olhar e eu falar: eu não sabia disso, Senhor, eu não sabia disso, Senhor. Eu não sabia que era assim. Eu quero ser como aqueles 2 discípulos, caminhando para Emaús. Eles não entendiam muito bem, mas a palavra os derretia. Aquele homem que aproximou-se dele falando com eles, eles ficavam sentindo, mas ficavam com medo de falar. E sentindo, enquanto Jesus, o próprio Cristo, falava com eles, eles sentiam aquilo tudo, mas não ousavam falar, mas sentia. Eu quero sentir, eu não preciso entender tudo, mas eu não quero ficar sem ouvir. É triste quando os velhos profetas, quando os velhos sacerdotes, e nem sempre esse velho tem que ter idade de velho, nem sempre precisa. Você pode ser um velho novo, um velho de ouvido agravado, um velho de olho tapado, um velho de lábios selados, um velho insensível, um velho jovem, um velho adolescente, ou um velho velho.
Eu não quero. Ele sabia, olha só, olha aqui. Verso 8, o Senhor, pois, tornou a chamar. Então, verso 9, não, verso 8 mesmo. O Senhor, porém, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, levantando, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o jovem. Verso 9, por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Olha o ensino, olha só. Ensinou direitinho. Verso 9, por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha para cá, irmãos, o velho profeta ensinou o jovem: vai deitar-te. Se essa voz falar de novo, você diz assim, fala, porque o teu servo ouve. Mas e ele ouvia? Sabe ensinar os outros a ouvir? Sabe ensinar o povo a louvar? Sabe apontar quem é o caminho, mas não sabe andar no caminho? Sabe apontar quem é a verdade, mas não sabe viver a verdade? Sabe dizer tudo direitinho, mas não sabe dizer: teu servo ouve. Pode me mandar para onde o Senhor quiser. Pode mandar para onde o Senhor quiser. O irmão Dil falava hoje de manhã. Uma reportagem que ele viu: o Brasil hoje é o campeão do suicídio. E nós, velhos profetas, e nós, velhos sacerdotes, porque não amamos a palavra, não sabemos ouvir o Senhor, não sabemos como fazer. O campeão do suicídio não é a Suécia nem a Suíça hoje em dia, não é o Japão hoje em dia, é o Brasil. Já pensou? Porque nós nos safávamos dizendo: é porque eles não precisam de mais nada, então eles se matam. E nós, país de terceiro mundo, sabemos falar, sabemos dizer. A gente fala: Deus tira demônio, Deus cura as enfermidades, Deus faz isso, faz aquilo. Mas por que você não diz: eis-me aqui, fala, porque eu estou te ouvindo? Por que, irmãos? Por que nós não amamos o que Deus diz, do jeito que Ele diz? Você fica todo doidinho, tudo machucadinho. Quando eu critico algum desses pregadores da mídia, você fica tudo doidinho, tudo machucadinho, tudo mimado. A questão é o quanto nós amamos a palavra. E qualquer pessoa que eu ver menosprezando a palavra de Deus, eu fico indignado mesmo. Sempre fui assim e sempre serei assim e quero morrer assim. Me indigna quando as pessoas não amam ouvir a Deus. Muitos profetas, muitos sacerdotes sabem ensinar a falar, igual que quem ensina papagaio. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você vai se deitar. Se a voz falar com você de novo, você vai falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor ao menino Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Eis que vou fazer uma coisa aqui, a qual todo que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Eu vou fazer algo que vai assombrar meio mundo aqui. Eu vou fazer algo, contando isso para um menino, irmãos, falando isso para uma criança. Vou fazer algo aqui que vai tinir os ouvidos de quem ouvir. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora.
Curva sua fronte. Feche os seus olhos. Ah, meu Deus, que haja meninos e meninas